de maio de 2025. Estaremos aqui colocando todas elas no nosso canal. Você que é inscrito pode aproveitar esse manancial de Deus. E você que chegou aí agora no vídeo pela primeira vez, acesse o nosso canal, se inscreve, porque tem coisas sobrenaturais de Deus aí para você. Temos várias playlists de cura, de libertação. Deus abençoe você. Então nós vamos dar início hoje à escola de profética. Por quê? Porque nós precisamos aprender o caminho profético. Por quê, pastor? Porque eu sou profeta? Não necessariamente. Mas você precisa vencer. Estamos vivendo em um mundo de caos. É caos para tudo quanto é lado. Se você for olhar a televisão, rádio, você vai ficar perturbado na sua cabeça. Se você for olhar agora a rede social, mais perturbado você vai ficar. Porque é como se tudo que a gente aprendeu durante anos de Bíblia, hoje está sendo tudo desfeito. É como se não existisse igreja mais, como se as igrejas fossem tudo falsas, como se os pastores fossem tudo falso, como se não tem igreja, não é para se congregar, porque a ideia do anticristo é. O que é que significa anticristo? Ele não vai colocar no caos dele que você tem que procurar Deus na igreja, vai? Não. Ele vai dizer que a igreja que você está não presta. Essa é a ideia. Por isso que está no caos. Se a pessoa não estiver fixa na palavra, se ela não for crente de Bíblia, se ela for crente oba, crente meia boca, como eu chamo, que é aquele que vai Maria, vai com as outras, ele já está caído. Porque toda hora chegando mensagem direto no Instagram da vida, em WhatsApp, em meme, agora é meme com a palavra de Deus, é meme com as coisas de Deus, e isso não vai ficar barato para quem está participando disso. Então nós, como proféticas de Deus, profetas de Deus, da última hora, nós temos que saber andar nesse caminho de espinho. Já pensou? Que aqui por Bequimão, a gente chegasse aqui um dia de manhã e viesse e de repente toda a avenida do bairro estivesse cheia de urtiga com aqueles pés de espinho bem grandes, aqueles esporão, e que a gente tivesse que atravessar para chegar aqui. Muitos iam ser espetados pelos espinhos, pela urtiga quando tem essa cara. Por quê? Porque não é metendo a cara que vai passar. Você está compreendendo? Isso aí é uma metáfora para você entender que o mundo espiritual está assim. O caminho, você está se lembra do movimento? Nós, o mundo espiritual, estamos nos movimentando. Você me sabe, essa semana foi luto. Irmã, essa semana da minha vida eu pensei que eu ia sucumbir. Porque o diabo está querendo calar a voz profética. A pauta do anticristo é: cala o profeta, abre a boca dos falsos e cala o original. Porque você, irmão, uma pessoa se movendo profeticamente original, usando o dom com saúde, não precisa de um exército, não. Só precisa de ele sozinho pode fazer um estrago de milhares no reino das trevas. Por isso que o diabo quer calar. Ele quer calar. Então nós estamos nessa metáfora. O mundo espiritual está cheio de plantas com espinhos de 1 metro assim, ó, e de urtigas, e que você tem que se movimentar. Se você quiser comer, se você quiser beber, se você quiser viver, se você quiser romper, se você quiser ficar em pé espiritualmente, e se você quiser ser salvo até o fim. Só se você quiser. Por quê? Porque você vai ter que andar. Aonde, pastora? Nessa mata. Qual mata? Cheia de espinho e de urtigas espirituais pesadas. E como eu vou andar? Eu vou mostrar para vocês. Profeticamente. Só tem esse caminho. Não tem outro. Não adianta você que está aqui nesse canal, nesse vídeo aí, você caiu aí, você está passando tribulação, porque você está andando nesse caminho espiritual sem entender. É a mesma coisa. Quem entende é a mesma coisa quem vê e quem não vê. Mesmo jeito.
cheia da metáfora, planta cheia de espinhos, cheia de urtiga, cheia de coisa, e bota um cego de primeira, tá? Ele se rebenta todinho, nem anda muito. Agora bota um que enxerga. Ele vai parar e ele vai analisar cada caminho, cada viela, por onde ele pode passar. Ele pode se arranhar, ele pode até ser tocado, mas ele vai andar em pé, porque ele está vendo. Você entendeu? Primeira aula: discernindo profecias, caminhando com sabedoria no dom profético. Se você não aprender, eu sinto muito que daqui mais para frente você vai ser fadado à derrota, vai ser sabotado por Satanás, porque Satanás ele tem umas guerrilhas, umas falanges deles que ele usa para sabotar o crente. Como é que o Satanás ele sabota o crente? Já que Deus disse que quem é nascido de Deus, o maligno não toca, você tem que saber. Então Satanás, ele já sabe, ele já tem conhecimento, ele já sabe que um crente que nasceu de novo, nesse espírito ele não vai poder tocar. A gente não precisa dizer para o diabo: olha, diabo, eu sou nascido de novo, tu não pode me tocar. Não, ele já sabe. Quem disse isso foi Deus, está na Bíblia. Mas ele vai tentar me sabotar. Você sabe quando é que uma pessoa é sabotada? Ele vai tentar te sabotar. Por quê? Porque ele vai querer uma oportunidade. Ele vai querer. Ele sabe que você é nascido de novo, sabe? Ele sabe que você pertence a Deus, seu espírito, sabe? Ele sabe que nesse aí ele não vai. Ele só vai conseguir alguma coisa se ele te sabotar. Ação ou efeito de sabotar, prejudicar. Ação de provocar prejuízo ou danos, tentando desta forma, em vez do funcionamento regular de empresas, companhias, instituições, meios de transporte, estradas, etc. Figurado. Toda ação que tem o objetivo de prejudicar alguém. Só isso, tá aí. Sabotar. Essa é a pauta da falange. Ele tem, Satanás tem um grupo de espírito que você precisa aprender. Uma vez eu fui chamada para pregar no culto de casamento como hoje. É impressionante como tem crente sabotado por Satanás e não sabe. O homem me chama para pregar, aí fala com a mulher dele lá: mas tu chamou a pastora Romélia? Mas eu não sei para que tu chamou ela para pregar. Aí o outro disse: não, mas por quê? Porque eles tinham um bom casamento, papapá. Não, mas tu sabe que a pastora Romélia, tudo dela é demônio. Vai agora nesse culto de casais que a gente gastou não sei quanto mil aqui, muitas pessoas de fora, e ela vai falar de demônio aqui. O que é que você acha? Está tão sabotado que ele nem conhece as profecias, não sabe nem discernir. Porque se ele tivesse no espírito, ele não ia ter essa visão. Por quê? Porque ele ia dizer assim: não, eu vou orar e Deus vai botar a palavra que tem que ser botada. Se for demônio, é demônio. Se for outra coisa, é outra coisa. Para você ver como eu estou falando que é sabotagem. Eu preguei sobre a Drácula. Eu contei meu Deus, graças. Ele estava tão apreensivo. Ele fez: ai, graças a Deus. O que foi, mano? Que você não falou de demônio nessa noite. Estava sabotado. Aí eu fui conversar com ele, pois, indagando, porque isso aqui que você tem que fazer. Eu fui no caminho da sabedoria. Irmão, como é que a tua fé baseada, assim, qual é a tua utopia de fé? Qual é o teu pilar de fé? Esse pastor, em primeiro lugar, eu descarto do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento para mim já foi. Por mim, se ele não estivesse na Bíblia, não ia fazer nenhuma diferença. Olha a Bíblia, pastor. Agora imagina essas ovelhas dele lá. Tudo sabotado. Por quê? Porque ele já está. Irmão, se um crente quer
nessa última hora, nós estamos nas últimas. Pode escrever. Não é mais dizer assim que Jesus está voltando, não. É dizer assim, será que hoje ele vem? Nós estamos nesse tempo. O diabo vai sabotar mais pessoas, porque o diabo quer que as pessoas sejam sabotadas. Como ele sabe que o nascido de novo ele não pode tocar no espírito, ele vai tocar na alma dele, sabotando. Um pastor desse, ele não é pastor de Deus, esse homem. Eu posso afirmar com categoria bíblica. Por quê? Porque se ele está desprezando a palavra, ele é de Deus. Porque se ele disse por ele descartava o velho, ele não prega o velho. Ou seja, ele não ensina sobre as escrituras, ele ensina sobre o que ele quer. E a prova foi desse chato. Entendeu? Então, por que acontece isso? 1 Coríntios 2, 11 e 12. 1 aos Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha lá. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele, que conhece tudo a respeito dele. Olha que palavra. Primeira coisa que você vai entender porque o diabo sabota o crente. O diabo sabe a respeito do homem, do espírito do homem? Sim ou não? Não, vai lá. Vamos para aqui é escola. Peraí, vamos lá. Quanto? Ou se referindo, é a mesma coisa, ao homem, ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Isso é uma afirmação. O diabo sabe do espírito do homem? Não. É isso que eu estou querendo que você entenda como é que o diabo sabota. Entendeu a pergunta? O diabo, ele não sabe das coisas de mim, nem de você. Só quem sabe sou eu. E por que ele sabota? Então, e acerta? Porque ele trabalha com probabilidades. Por exemplo, você sabia que as inteligências artificiais, hoje lançadas nessas redes sociais, elas sabem todo o comportamento de tudo só pelo que elas postam? Já foi feito o cálculo aí pela ciência, neurociência, que o problema maior está aí. Porque o estuprador, ele sabe qual a vítima que ele vai, que está vulnerável para ele. Porque ele sabe, ele não erra quando ele manda uma mensagem para aquela pessoa A, aquela pessoa B, e consegue tirar a pessoa de casa, consegue ir para um lugar e ali estupra e mata. Por quê? Porque ele conhece aquela pessoa. Mas é o demônio que está no estuprador. Beleza, verdade. Mas e como é que esse homem que está com esse demônio de estuprador, se a Bíblia está dizendo que aqui só quem conhece é o homem, só quem conhece é ele mesmo? E como é que Satanás conheceu? Por isso que você tem que estudar Satanás. As pessoas têm medo de falar do diabo, as pessoas têm medo de falar dessa praga e não sabem como ele age, não sabem a ferramenta que ele usa, não sabem quais são os espíritos que ele delega, e aí fica sendo sabotado por ele. É sabotado porque não conhece. E ele não deixa o homem sabotar ele. Por quê? Porque se ele sabe que ele não conhece nada do homem e ele ficasse só nessa palavra, ele não ia atingir a gente, ia? E por que ele atinge? Porque é o cuidado.
especializadas, assim como Deus tem. Por exemplo, os anjos da cura, eles só vêm curar. Certo? Os anjos que vêm libertar, eles só vêm libertar. O anjo que vem trazer uma palavra de boa notícia profética que ele dá para o anjo da igreja é outro anjo. Um anjo que vem guerrear contra uma guerra ferrada contra a igreja, por exemplo, como eu contei para você em Bolívia. Ali eu estava numa guerra travada com principados internacionais. Então ali Deus tinha que mandar quem para me ajudar? O arcanjo. O Miguel que foi ali naquela noite me ajudar. Eu estava só. Eu não estava só. Mas fisicamente eu estava com a equipe, mas eu estava só. Porque eu conhecia como é que Satanás agia. Eu estudo Satanás há 30 anos, não vou parar de estudar nunca. E aí quando eu vi aquela guerrilha se manifestar na hora que a gente chegou, era notório que era a falange do inferno tentando impedir. Na verdade, você sabia que a guerra todinha foi por minha causa? Por quê? Porque Satanás, ele sabe sabotar. A equipe toda estava sabotada por ele já. Ninguém da equipe, depois eu estudando sobre sabotagem, eu fui entender, ninguém da equipe estava interessado no que ia ser feito lá. Só quem estava interessado era eu. Tanto que eu fui a colocada. Eu não gastei 0,0 centavos, eu não gastei nada. Eu fui para a Bolívia, fiquei 21 dias e voltei e gastei 0 centavos. Eu gastei 0 centavos com mala, costela, não gastei nada. Deus me deu, Deus mandou a mulher pagar um ano, ela juntou um ano, porque essa viagem não é barata. E ela pagou tudinho e ela me deu. Deus disse: agora tu fica aqui, quem vai é. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que se eu não fosse, que era a única que Ele tinha preparado nesse ano, não é porque eu sou boa. Não. Por isso eu quero que você estude, que é para quando tiver situações como essa, Deus usar você. E tem que ser você. Por que tem que ser você? Porque você está treinado para isso. Você está preparado para isso. Eu não só tive que enfrentar a falange de sabotagem que estava dentro da comitiva, 25 pessoas, 24 sabotadas. A cabeça deles só tinha um pensamento: chegar na Zona Franca de Santa Cruz de La Sierra, que tem uma Zona Franca lá que tudo é barato. Levaram o dinheiro para comprar notebook, não sei o que, eu nem fui lá, nem tinha dinheiro para fazer aqui em Zona Franca. E aí, quando chegou lá, porque ele estava com a guerrilha dele preparada na falange todinha, ele bloqueou a entrada. Se eu não estou caminhando com sabedoria no dom profético, eu tinha recebido todas as profecias que foram dadas por eles, inclusive pelos líderes. Eu vou dar esse testemunho para você entender que quando você anda no caminho profético, ninguém te para. E eu cheguei, quando a gente chegou em Corumbá, os guerrilheiros de lá trancaram tudo, foi um quebra-pau, uma morte para cá, para tudo quanto é lá. Resultado: reúne-se, vamos voltar. Não, pastor. Mas a gente já gastou quantos dias para chegar aqui? O trem é bem ali, a gente vai, vamos. Olha, dona Romélia, entenda. Deus não quer que a gente diga: não, pastor, não é Deus. Não é Deus, pastor. Romélia, seja obediente ao seu pastor. Vá arrumar a sua mala, porque os irmãos já arrumaram, que a gente vai sair assim que amanhecer o dia. Não, pastor, isso aí não é Deus, isso é Satanás. Não seja rebelde, obedeça. Bem aí, exato, mas aí é que dá. Exato. A autoridade, você não pode se levantar contra uma autoridade original. Aí o negócio vai pegar. Se fosse o Espírito
pregação de umas mulheres de pastores que eram satanistas e que lá estava tendo muitos problemas nas igrejas porque não estava tendo libertação. E eu sabia que Deus não ia me tirar da minha casa, deixei meu marido com os meus filhos, só para me passear. Mas isso não é Deus, irmão. É caminhando com sabedoria no dom profético. Quando chegou lá, ele disse: suba agora e obedeça, rebelde. Eu me calei, disse: olha, Satanás, tu não vai usar ele contra mim, não. Ele é minha autoridade. Mas tu vai cair fora. Então, nessa hora, o caminho profético que eu tinha que saber o que fazer. É isso que você vai aprender nessa escola. Aqui, você não vai, se Deus tem um dom profético contigo, ele vai aparecer. Se não tem, ele vai buscar o dom de profecia, mas ele vai aparecer de qualquer jeito. Mas você tem que usar com saúde o dom. Não é manipulado por homem. E eu fui para o quarto. E eu disse: Senhor, e eu disse exatamente essas palavras: Senhor, o pastor está cego. Meu Senhor da glória, eles estão tudo cegos. Como é que eles não conseguem ver que isso aí Satanás suscitou a falange dele? E agora ele quer voltar. Senhor, não aceito. O Senhor mandou a irmã pagar. A mulher pagou como se fosse hoje quase 20 mil reais. O Senhor está abaixo, não. A mulher pagou quase 20 mil reais, jogar no lixo. Aí, agora ficou bom. Ficou bom agora. Não é o Senhor, não. Deus não ia pedir esse sacrifício para a irmã ali. Ela pagou. A mulher pagou 20 mil reais. É um bem. Eu vou entrar. Manda hoje o que eu preciso. E derruba aquelas pratas que eu não vou arrumar minha mala. Eu não vou ser sabotada por Satanás. Eu vou entrar. Eu vim até aqui e eu vou passar. E quem é esse Satanás? Quem é tu, guerrilheiro? Aí eu estou orando ele. Eu nem abri a porta do quarto, nem entrei lá para Satanás. Irmão, quando você aprende a andar com sabedoria do dom, quando você sabe que é Deus que está falando, quando você sabe daqui e sabe que Deus vai fazer o que está aqui, estou nem aí para quem está achando ruim. Bateu na porta, não adianta já, tu vai bloquear nem minha oração. Eu te repreendo, eu boto fogo agora, começa a derrubar. Senhor, eu não sei quantos, eu não sei quem, eu não sei para quê, mas eu sei que tem um anjo que o Senhor vai mandar agora para derrubar isso aí tudinho. Então Deus mandou um anjo, qual? Um arcanjo. Quem tinha que ir para lá? Quem foi que derrubou o demônio que se levantou contra Daniel? O arcanjo. Lá na Pérsia, o anjo da boa notícia, ele veio. Aí o da Grécia segurou ele? Sim ou não? Sim. Aí quem não veio outro? Sim. Eu tive que mandar aqui, o arcanjo Miguel. É o anjo de guerra, de principados. Se eu estava lá, na frente da entrada do trem, e os guerreiros ficaram lá, quem era que tinha que vir? Era só podia ser ele, não era outro que vinha. Irmão, você está percebendo que a guerra está muito grande? Você não sabe o que vai passar essa semana, irmão. A minha garganta está queimando aqui, porque Satanás, ele quer sabotar isso. Tá bom, pai, deixa assim por enquanto, está funcionando. Eu sei que tem. Vamos levantar as mãos aqui, vamos levantar nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, assim como tu mandou naquele dia, naquela guerrilha ali, uses o Espírito que era necessário, o anjo que era necessário, para derrubar todo impedimento do teu povo aprender a usar o dom com saúde. Nessa manhã nós derrubamos todo e qualquer levante de Satanás. Tudo, diabo, que tu está planejando, tudo que tu já planejou essa semana, tudo que tu está planejando contra essas vidas, contra a minha vida, nós derrubamos agora. E declaramos liberdade em Cristo, para a tua glória, Pai, em teu nome. Amém? Porque, irmãos, você vê que existe um caminho de espinho para quem quer andar correto. E ali, você tem que discernir, porque o diabo tem as hierarquias dele pronta. Como é que você vai lutar
com um ser invisível se você não sabe como ele age? É só no profético, do teu jeito. E quando eu comecei a pedir para Deus mandar o arcanjo, eu estava certinha, eu estava muito certa. O que aconteceu ali? Eu fui colocada no caminho profético certinha. Eu não dei nenhuma palavra profética errada, nenhuma. Foi tão certo a posição que eu fiquei, foi tão correta, porque é isso que eu quero que você aprenda nessa escola. Você andar no caminho da profecia com sabedoria, tão correto que o diabo cai. Se você não andar assim, quem cai é você. Porque imagine uma van com 25 pessoas, tudo contra você. Crente, pastor, pastora, diácono, não sei quem, intercessora, cantora, levita, só um grupo top. Você não viu que quando Deus mandou espiar a terra não foi só líder? E só os bons? E tudo voltaram. O que aconteceu ali com Josué e Caleb foi a mesma coisa. Eles se posicionaram profeticamente correto, só 2, o resto não caiu. Os 25, os 24 caíram, do mesmo jeito. Então, irmãos, quando foi meia-noite, eu me levantei no quarto para ele bater na porta. O que é que tu está falando aí ainda? Eu estou botando Satanás para correr na frente de você que está na frente da... Eu sou ousado, eu sou meio arrochado mesmo. Estou mandando Satanás sair da vida de vocês e dar guerrilha lá, que eu vou entrar para a bomba, eu não vou voltar para São Luís. Você tem que deixar de ser rebelde, arruma logo as coisas, que daqui a pouco a gente vai descer, a gente vai voltar 4 horas da manhã. Então tu fica aí. E eu disse, não adianta, diabo, porque eu não vou sair do meu campo. Quando eles estão sentados, com mala e cuia pronta, na recepção, entra o jornal da Bolívia, um plantão. Não deu um plantão no jornal? Entrou, nós não sabemos, aconteceu, os guerrilheiros baixaram as armas e saíram e abriram a porta de entrada. Eu olhei e disse para o senhor, nós vamos entrar, pastor. Porque eu, diferentemente de vocês, eu não vim aqui passear e nem vim para a Zona Franca. Eu vim trabalhar. E eu vou. Então, essa segurança e essa convicção só tem. Quem é que só tem? Quem é original? Exato. Para você entender. Por quê? Porque ninguém sabe o que acontece no coração do homem. Só ele mesmo. Só que tem uma coisa, a segunda parte do versículo, que é o 12. Mas Deus pode sondar e trazer. O 11 e o 12. O 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pronto, olha só, o 12 diz, somente o meu Espírito conhece meu respeito. O 12, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Olha aí, preste bem atenção na frase, leia com calma. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. 13. Falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos verdades espirituais aos que são espirituais. Pastor, então tem gente que tem o Espírito do mundo. Nós não recebemos ele, mas tem gente que tem esse Espírito. Exato, mas é bem que agora você está começando a entender. As coisas do Espírito de Filipe, só quem entende é Filipe. Olha Deus. Mas você não recebeu o Espírito do mundo. Você recebeu o Espírito de Deus para lhe dar a entender tudo que você tem. De graça.
para o espírito do mundo entrar. Todo lugar que há um mover do espírito, haverá pessoas. Elas podem trazer o mover de Deus como uma bagunça. Muitos dons foram jogados fora devido a situações que trouxeram bagunças, juntamente com as profecias. Por conta disso, o dom de profecia, como de alguns dons, foram descartados em algumas comunidades. E é necessário ensinar de forma correta e saudável. Entendendo esse versículo, você vai entender que aonde tem um mover de Deus, Deus não está se movendo porque tem gente. Deus não vai se mover em cadeira. Não. Que tem gente que... Você está compreendendo? Ele tem o dom. Ter o dom não é problema. O problema não é ter dom. O problema é usar o dom com saúde. Esse é o problema que está hoje. Porque tem muita gente que tem o dom, mas está usando, exatamente, está apagando o espírito. Por que eu falei dessa comunidade? Porque na antiga cultura profética, no início, eles julgavam o profeta. Por isso que Deus disse lá em Jeremias, né? Você não sei qual é o versículo, pai, te lembra? O profeta que fala que não de mim, dizer que foi eu e não acontecer, é falso, o profeta pode matar ele. Acho que é mais ou menos isso aí, vai pegar ali. Mas o que falar de mim, vai acontecer. É simples você ver o falso e o verdadeiro, é muito simples. O que a pessoa está profetizando, dizendo que foi Deus, aconteceu? Não, falso. Simples. Mas se você está julgando o profeta, hoje a gente não pode. Aí eu vou ensinar para você como é que você vai julgar hoje. O profeta a gente não pode julgar. Lá na antiga, era aberto um julgamento para as pessoas que diziam que era profeta. Aí o pastor vai pegar o verso aí em Jeremias, se não me engano é Jeremias. É Jeremias. Que eles jamais chegavam numa festa de pensar, festa da preparação, festa da Páscoa, aquelas festas, jamais eles, se você vê um homem se levantando, assim diz o Senhor, todo mundo se reverenciava o rei, porque ele era o original, porque se não fosse, ali mesmo, ele ficava. Está em mais um reforço de Ezequiel, que Deus está falando dos falsos. Isso aí. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvir as palavras dos profetas que eles pregam, enchendo de ilusões. Falam uma visão que eles sob o próprio coração, não dizem uma palavra que você está ouvindo. Certo? Eles falam do que vem do próprio coração. Exatamente. Mas ainda é outro verso que diz que se o que não falar é falso. Esse é falso. E o verdadeiro acontece. Depois eu vejo isso aí. Mas tem esse verso aí. Então, eles julgavam os profetas naquela época. Certo? Por quê? Porque tinha já a palavra de Deus. Se ele fosse falso, ele ia morrer mesmo. Se fosse de Deus, ele só terminava de dizer a palavra. Nem dava tempo de dizer. Eu acho que ele é Deuteronômio, pastor, 18:22. Mas quem fala igualzinho Tem anotado no nome. O profeta que falar em meu nome e não acontecer é falso. Aqui tem Deuteronômio, eu achei que 18:22. Veja aí. Eu não vou ter. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tem esse temor dele. Olha aí, tá aí. Só A tradução é melhor que essa minha, é melhor. qual é o nome aí? Deuteronômio 18:22. A sua tradução é melhor.
sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta é falso, é atrevido, e vocês não precisam ter medo dele. Por que ele falou não ter medo dele? Porque o profeta original, ele tem que respeitar. É uma e grande. Você não sabe a força que tem a autoridade profética. Ela é grande. Por isso é que eu cuido desse dom, para não perder ele. Que não é que perde. Perder na coisa de ficar sem operar. Vai acontecer aqui em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. O caminho de sabedoria profética, ele é um caminho que você tem que andar com santidade. Por quê? Porque não é que Deus traz as coisas do céu, como diz lá. O homem, só que conhece o coração dele é o homem, mas o Espírito conhece as coisas de Deus, não é? Então o Espírito não traz de Deus para nós? Sim ou não? É o Espírito que traz de Deus para nós. Por quê? Porque assim como o homem conhece somente o coração dele, o Espírito do Senhor perscruta o coração de Deus. Então eu não posso agora, simplesmente porque eu acho a bam, e eu vou dizer assim diz o Senhor. Não pode, irmão, acontecer isso. Não pode, irmão. Isso é crime espiritual. Por quê? Porque o Espírito, ele sonda Deus, ele perscruta Deus e ele traz para o profeta. E Deus entende que esse profeta, ele tem que ser santo. Ele não pode negociar o que Deus me dá para entregar para a Ângela. Isso não pode acontecer hoje. É Deus está atrás desse grupo. Você está entendendo? Porque eu conheço o meu coração, Deus me conhece porque Ele me sonda. O Espírito conhece Deus. Então Deus vai dizer assim para mim, como Ele às vezes diz aqui: olha, Deus está dizendo isso assim, assim, assim. A palavra certinha, você diz: aconteceu, a senhora falou isso, não foi eu que falei, foi Deus. Então o Espírito vai lá, pergunta a Deus, traz a revelação do teu problema para te ajudar, para te curar, e eu negocio ele. Já viu? O falso faz isso. Aí o que acontece? O Espírito do mundo, o Espírito do mundo entra. Aí inativa o dom. Oi? Inativa o dom do profeta. Inativa, exatamente. Pelo contrário, não inativa o dom, ele continua utilizando para Satanás. Aí ele está aí. Você acabou. Matou o menino. Aquilo ali tem que se levantar agora. Tá ali. Ali, agora. Ah, meu irmão, ali, agora. Né? É a mesma coisa de derramar aqui cheio de leite. Até limpar. Entendeu? Você está compreendendo? Por quê? Porque diz: não apagueis o Espírito. Foi apagado. O dom que está se usando lá é o da profetisa de Atos. Ela não revelava? Ela revelava. O dom de adivinhação. O diabo consegue entrar no profeta, mata, né? Ele apaga o dom profético, porque é claro que Deus não vai deixar Satanás usar o dom dele. Mas isso é lógico. Aí o que é que o diabo faz? O homem, né, só sabe o coração dele. Gravei esse verso. Mas vós não receberam o Espírito do mundo para saber, né?
assim, assado. Não é assim. O Espírito Santo, ele traz tudo que Deus quer através de dons, que são os talentos. Por isso que o Espírito botou um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro para aquilo. E Jesus botou um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre e um apóstolo. Não foi o Espírito Santo que escolheu os 5. A gente já aprendeu isso aqui. Quem escolheu os 5 ministérios foi Jesus Cristo. Quem fez os profetas, quem fez os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos foi Jesus. Ele chamou. Agora, o Espírito Santo ele dá dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de milagre, esse é o Espírito Santo. A gente já aprendeu sobre isso. O Espírito Santo não dá os dons de ministério, que é Jesus que dá. Que são os ofícios, como eu falei para você. Profeta é ofício, profecia é dom. O diabo entra no lugar do Espírito Santo. Por que ele entra no lugar do Espírito Santo? Porque ele apaga. Aqui, 2 Tessalonicenses 5,19. Deus dá uma ordem, não apague o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? É isso que eu estou lhe ensinando, para quando você estiver trabalhando para Jesus e tiver uma palavra profética, tiver algo para entregar, seja íntegro. Não negocie com Satanás. Ele vai apagar o Espírito de Deus em você. Não extingais o Espírito. Que é apagar. Aí olha só, a parte 2. Não despreze as profecias. Tessalonicenses por quê? 5, 19 e 21. Examinem, prestem atenção, vocês, esse nome examinem é para todos. Todos examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Olha só. Porque hoje o profeta, ele não é julgado. Quem é julgado? O que ele fala. É isso que você tem que começar a aprender. É a profecia. Hoje, você não pode chegar e dizer assim: ah, Filipe deu uma falsa profecia, ele é falso profeta. Você vai examinar o que ele falou. Como eu faço isso? Pela palavra. Por exemplo, notoriamente, esses aqui são princípios. Aqui que eu falo que eu sou nem uma maneira, que eu fico explicando para ele. Quando um profeta chega, não se viu um desses, mas botei ele para correr, bota qualquer um que chegar, estou nem aí. Deus está me mostrando que tem muita gente que está com um problema de coração e que vai morrer hoje. Isso aqui foi Deus? Não. Por quê? Porque quando ele lança essa profecia, a pessoa que é fraca e que tem problema de coração, ela vai morrer na hora. Mas como é que eu sei que não foi Deus? Porque Jesus disse: o meu jugo é leve. Deus não bota fardo em pessoas. Nunca vai botar. Nunca Deus vai botar um fardo em mim. Aí o profeta chega: olha, Filipe, Deus está me dizendo que vai colocar um guindaste. Está repreendido, isso aí não é Deus não. Porque Deus não vai botar um jugo em mim. Deus, o jugo dele é o quê? Leve. Você está julgando a profecia. O bacana lá queria adoecer todo isso daqui. Tu pega a tua profecia, o teu coração não pode estar espocando. Olha que ninguém vai espocar. Aí fora daqui. A mesma coisa foi a mulher. Entrou porque o diabo ele quer sabotar. Lembre-se, ele vai tentar chegar perto de você, ainda mais quando você começar a aprender a andar no profético, você começar a entender como é que funciona o profético, você começar a ver como é para fazer, como não é, ele vai tentar te sabotar. Nós em consagração 30 dias orando pela igreja, jejum sem ter nada no chão, suja ainda que não tinha nem vassoura, nada para a gente fazer a limpeza. Chega a intercessora. Bom dia, tudo bem? Oh, eu soube que você está orando. Eu posso participar? Pode, irmã. Bota na mão
agora. Quando terminou, eu tenho uma palavra de Deus, Romênia. Eu posso dizer o que, irmã? Porque Deus me mostrou que tem uma pessoa que está com a bolsa de pus. É você. Você que trouxe a bolsa de pus. Porque aqui, ninguém está com bolsa de pus, nós achamos que é 30 dias de jejum aqui. Como é que o pus ia ficar? Agora quando chegou, bora, Satanás, pula lá para fora para uma bolsa de pus. Ela caiu lá endemoniada. Ela caiu lá. Bora, pula para fora e bota tua bolsa de pus para fora. Porque aqui não vai te chamar. E ela se levantou toda descabelada. Irmã, você precisa ter uma aliança com Deus. Se o demônio da bolsa de pus está em você, dizendo que ia botar na gente. Você está compreendendo, irmão? Como é que eu tive esse discernimento? Como é que eu estou há 30 dias com meu marido se acabando, a gente vindo a pé, de jejum, orando, ai, uma hora em jejum aí, como é que vai ficar a bolsa de pus, vem pra cá para o bolsa de pus? Caiu lá. Foi-se embora. Porque examine todas as coisas. O profeta, ele tem que você tem que começar a aprender a examinar as coisas. Não é temer o que o bicho está falando lá. Não, porque eu vi aqui, Deus está me dizendo que ele fechou as portas do emprego. Pode amarrar, isso aí é Satanás. E se a profecia fosse, por exemplo, com relação à saúde, Deus manda te dizer que você é curado pelas feridas de Jesus. Aí era válida, porque estava falado. Exato. Essa era a profecia de que a pessoa vai morrer com o coração comprido? Exatamente. Teve uma irmã que era da igreja, que ela foi para uma igreja rodando. Irmã, esse povo que roda a igreja é um problema sério. Porque é tipo assim, é tipo homem de rua. Homem que anda muito em rua traz doença para dentro de casa. É a mesma coisa, o velho que anda muito, ela traz só lixo para a igreja para tirar. E essa irmã gostava muito de rodopiar por aí. E eu sempre dizia, olha, tem cuidado, presta atenção, essas coisas não é de Deus. Fica rodopiando aí pulando, porque eu vim da macumba e eu sei como é que dá as rodopiadas lá. E se o cara está rodando do mesmo jeito, aquilo é desse Espírito Santo. Aí ela foi lá. Aí esse profeta lá disse que tinha, vou orar aqui, para a fila. Sou tão nécio que não vão para a fila. Como é que o diabo não vai sabotar essa pessoa? E quando botou a mão dela, disse, Deus está me mostrando seus corações com a veia toda entupida. Caiu lá. Veio desesperada, fez exame, tudo entupido às vezes. Pois essa vai receber a palavra profeta do demônio. Foi no lugar errado. Ora. E para libertar essa irmã. Para arrancar esses demônios tudo de novo. E irmã, a senhora vai ter que parar, porque senão eu vou mandar a senhora para lá para tirar os demônios lá. Ou vou botar mais. Porque a senhora dá o lixo para cá, para eu tirar. Tem que ser um canto, rapaz. É como um marido, ele só tem a mulher dele, tinha contento, é só aquilo ali mesmo. Vai procurar lá fora, para tu ver as coisas que vai entrar dentro de casa. Não tem câmbio mais, é simples. É porque talvez não tenha pregador que fala logo assim bem. Porque ele é bonitão, saradão, todo cheio de gumo. Meu Deus. Olha só, como Paulo teve muito cuidado acerca dos profetas de hoje. 1 Coríntios 14, 29. Deus não pode você dizer a Bíblia e ele não fazer. O que está escrito em 14, 29, 1 Coríntios? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, quando falamos em julgar palavras proféticas, não estamos falando em julgar as pessoas, mas sim o espírito daquela palavra. O Espírito Santo é o espírito da palavra. Certo? O Espírito Santo, ele é o espírito dessa palavra aqui, ó. Por isso que Jesus diz o espírito de profecia. O espírito de profecia, o Espírito Santo é o espírito da Bíblia. É ele. Então, quando ele fala, ele só fala da Bíblia. Certo? Quando Paulo mandou julgar os profetas, ele mandou julgar o espírito da palavra. Exemplo, o cara está profetizando que
Você é do dono da empresa. Profecia. Profecia. Certo? Você tem que julgar o espírito da palavra. Por que você tem que aprender? Porque quando você começa a julgar o espírito da palavra, você começa a ver o fruto daquela pessoa. Exemplo, a pitonisa de Atos, o espírito da palavra dela era o espírito de todo engano. Foi o que Paulo disse. Sai dessa moça, espírito de todo engano. Esse era o espírito que estava lá. Era o espírito da palavra dela. 18. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar da oração, olha para onde Paulo estava indo. Para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. E por fim, Paulo se aborreceu, virou-se e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem é que tem essa parte? Satanás, dono de todo engano. Quem tem na Bíblia esse verso? Pode ler. 16 o quê? 16, 18. 18. Aqui diz: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Mas ainda não é esse verso. Satanás, dono de todo engano. Se não tiver. Então, preste bem atenção como é que você tem que julgar o espírito da palavra. Preste bem atenção como é que você tem que julgar o espírito da palavra. Você tem que ter discernimento espiritual. Exemplo, essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela devia ser profeta. Agora chega aquela hora que eu te disse. A pessoa tem um dom profético. Ela preste como é que funciona, pai. Ela tem um dom profético. Ela é profeta, ela sabe, ela é. Então, ela é profeta. Ela conhece o espírito dela. Recebeu o Espírito Santo para fazer conhecer tudo que Deus tem nela através desse dom. Só pelo Espírito, que é o Espírito da palavra. Quando ela recebe o Espírito do mundo, que é a soberba, a ganância, a querer ser melhor, querer só ela sabe, Deus só revela para ela. Porque Miriam também disse isso de Moisés. Deus só revela para ele: eu sou profeta também. Ficou com lepra. Miriam, irmã de Moisés. Quer dizer que Deus só dá para o profeta Moisés? Mas eu sou, porque Miriam também era profeta. Mas Deus não deu para ela. Deu para Moisés. E aí? Vai ficar brigando? Aí ela ficou doente. Então, nessa hora dessas coisas, de arrogância, de soberba, de querer ser, eu sei. Fala comigo, eu oro. Eu posso orar. Eu vou na tua casa orar. Deus mandou tu ir orar? E para que tu está te metendo? Então, ela apaga o espírito. Quando ela apaga o espírito, esse espírito aqui, ó, de adivinhação entra. Você entendeu? Que é semelhante. Que é isso. Por isso que eu estou dizendo para você que o pequenininho lá, ele... Só que Satanás já botou isso. Esse aqui. Ela, preste bem atenção como ela adivinhou. Ela mentiu ou falou a verdade? Ela falou a verdade. Ela falou a verdade. E como é que eu vou provar o espírito da palavra? Olhando para o contexto daquela pessoa. Porque tem gente que diz assim: não, é porque Deus usa adúltero. Não é muito assim, não. Tem que provar o espírito. Ela era adivinhadora. E ela disse
o Satanás queria sabotar Paulo. Assim Satanás quer me sabotar e quer te sabotar. A mulher, vários dias chegava, esses homens são servos do Deus Altíssimo e ele veio trazer salvação para aqueles que creem em Jesus. Ela está falando, ela pregando o Evangelho, a mulher. Ela estava ou não estava pregando o Evangelho? Estava, era verdade. Mas quem estava falando? Era o Espírito Santo? Não. Paulo provou. Paulo pode ter passado dias para estudar como é que ela estava fazendo as coisas. Ele pode ter se demorado, porque Paulo pode ter, deixa eu ver qual é o dessa daí, que eu estou chegando bem aqui, ela está metida com os ricos bancam ela devia as coisas dos ricos, como é que agora ela está falando que a verdade? Ela tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um demônio que adivinhava. Esses falsos profetas, às vezes, ele adivinha os problemas das pessoas. Tem uns que tem os aplicativos aí de Facebook, não sei de quem, que não tem um espírito de adivinhação, porque tem as classes do falso profeta. Tem um profeta original que caiu, apagou, e Satanás rápido, bota um no lugar, porque o diabo quer calar a voz profética. Então, se o diabo só apaga o profeta e ele fica inoperante, o profeta pode ficar aí naquele desânimo, por ali buscar Deus e Deus até restaurar ele. Para que Deus não restaure, para que ele pense que Deus está usando ele, o diabo bota um espírito de adivinhação. Aí manda uma pessoa para orar, ele adivinha. Ai, graças a Deus. Deus me usou. Está compreendendo como é que Satanás faz? É assim. Então a pessoa tem que ser vigilante para não deixar o espírito mudo entrar. Exato, mas é lógico, mas é lógico. Claro, se ele entra pela soberba, pela altivez. Foi isso que aconteceu numa determinada congregação, que na época a origem dela era boa, era excelente. Todo mundo sabe disso. Eles se preocupavam com a saúde espiritual dos irmãos, da igreja, era tudo certinho, a palavra era pregada, depois mudou tudo, o olho cresceu por causa de dinheiro, começou a baterna dentro da igreja, eles brincavam com coisas sérias, na parte de trás da igreja, se pegando por detrás, era muito assim, coisas pesadíssimas, entendeu? Pois é. Mas ali o Espírito mudo entrou e todo mundo se transformou. Então Paulo chegou e disse, tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Pastora, mas aí eu estava lendo isso aqui agora, esses outros julguem são os mesmos profetas, é profeta julgando profeta. Não, a pessoa que vai receber hoje, a pessoa que vai receber, você que vai receber a palavra, né? Porque aí o cara está lá, todo engomadinho, todo bonitão, cabelinho penteado, com Bíblia grande embaixo do braço, e chega pá. Deus me mostrou hoje, eu estava no meu quarto, já fica logo para escondendo a vocês. Jesus já cobre-me com o teu manto, já me tira desse antro aqui, porque isso aí não é do Espírito Santo, não. O Espírito Santo nunca vai ser soberbo. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe que ele não vai fazer nenhuma obra que Jesus não fez. O que foi que Jesus disse? Eu vou e virá outro Consolador. É o outro. O que é que Jesus está falando? Olha, eu sou Jesus, Filho de Deus, vou ficar do lado do meu Pai, e o outro vai vir. O outro Jesus, vamos dizer assim, vai vir, mas esse que virá, ele ensinará todas as verdades que eu ensinei. Essa é a obra do Espírito. O Espírito nunca, mas é nunca. Se você receber uma profecia que não está aqui, não, porque Deus revelou, pode deletar. Não é Deus, não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca vai ensinar uma coisa que não está aqui. Tudo que o Espírito
Santo der para você como profecia, vai ter que estar aqui. Se não estiver aqui, não vou esquecer. Não tem. Porque tem gente que diz assim, não, Josete, ora por mim, Josete. Aí Josete ora. Eu sou mesmo assim, é bem ousada mesmo quando se trata de profecia. Chegou uma irmã, pastor, ora aqui por mim, vou orar. Pai, em nome de Jesus. Você viu alguma coisa? Vi você, de blusa preta, saia azul, sandália. Ela ficou, não. Tu queria que eu visse o quê? Queria show. Pai, em nome de Jesus, eu preciso vir para orar, amém. Você viu alguma coisa? Eu vi, tu tá de blusa azul. Isso aí, pastor, é essa doutrina maligna do que há. Irmão, porque já veio. O Espírito de Deus, ele é o único perfeito e somente Ele pode nos dar um perfeito julgamento da palavra. Só. Então, na antiga aliança era necessário que a palavra profética fosse validada no seu acontecimento real. Por quê? Quando o profeta dizia, lá não tinha uma pessoa para julgar. Vamos ver se foi Deus que falou que Micaías foi lá e disse para Acabe isso. Vamos ver. Onde é que está no pergaminho? Não. O cabra tinha que ser mesmo, não era não? E se ele abrir a boca e dizer, assim te diz o Senhor. Eita! Aquela história, toma cuidado com o que tu vai falar. Tinha que acontecer. Tu não viu que Acabe vai chover? Vai lá, o Elias, olha lá, menino. Atenção, uma nuvenzinha. Pode mandar ele arrumar o cavalo que vem aí tempestade. Olha aí, se Acabe mente. Acabe não. Elias não viu a tempestade. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Deixa eu ver aqui a nuvem que ele viu. Mas ele profetizou. E sob a palavra de Elias, Deus mandou a tempestade. Por quê? Porque Elias era um profeta de Deus. Só para você ver. Vai, Elias diz, manda Acabe pegar os carros dos cavaleiros, sair com a tempestade. E Acabe corre e faz tudo. Cadê a chuva? Você está entendendo, irmão? Ia mandar atrás dele. Hoje, irmão, está muito fácil ser profeta. Porque você tem um registro. Eu tenho uma base, que é a palavra, é o Espírito da palavra. Você está entendendo? Naquela época não tinha. Tinha que ser validada pelo acontecimento. Então o cara tinha que ser. Então, somente o Espírito Santo ele pode validar. Na nova aliança, julgamos a fonte da palavra, pois ela vem de dentro dos corações, borbulhando para fora. Pois o Espírito está em nós, depositado sobre o profeta. Na nova aliança, devemos entender que a palavra do Senhor é o nosso próprio Espírito. Ele está em nós. Então, toda vez que você for profetizar algo, ou se você quiser abençoar algo, por exemplo, não é necessariamente eu chegar num lugar e Deus me dá uma profecia. Por exemplo, num dia que eu fui na casa da irmã Divina, que a mulher comprou uma casa há 35 anos sem água, e eu chego no dia do aniversário, vou dar um presente e Deus disse que vai botar água, foi igual a Elias. Eu fiquei meio aqui, orando ali, perguntando, porque eu não queria nem dar a profecia. Só de tempo, exatamente. Isso é sério. Pois é. Aí eu fiquei lá orando, pedi mais um outro orar, e ali ele disse para ela que veio trazer um presente da minha parte, a água vai jorrar nessas torneiras. E eu fiquei, Jesus, não vou dizer essa palavra, mas. E se não vier? Meu pai, eu disse assim, irmã, quantos anos faz que a senhora não tem água na torneira? Fiz uma pergunta. Ela, 35 anos, no tempo da casa, eu já comprei ciente que não tinha ligação da água. Esse bairro aqui não tem água.
minha irmã. E eu conversando aqui com ela, e aqui com o Espírito de Deus, eu não quero dizer. Não estou querendo muito dizer isso aqui, não, Jesus, isso aqui é muita coisa para minha cabeça. Eu queria muito dizer. É muita gente. E ela, não, pastora, toda sexta-feira, R$180 no carro pipa. Pagava muito caro, quase R$1.000 de água, mensal. Pois é, tem. Aí eu disse assim, pois então, minha irmã, eu não fui no shopping, não comprei presente para você, não deu tempo, mas eu vim entregar um presente que Deus mandou me entregar, eu tive coragem de falar. Vai vir água para a torneira da sua casa. E orei. Irmão, uma semana ela vai saindo de casa, o topógrafo estava lá na rua, ela perguntou, porque tem que marcar as coisas, que eu não sabia. E aí ela perguntou o que estava fazendo. Nós estamos marcando porque vai chegar água até o final do mês. Ela deu um grito de glória e está lá a água funcionando. Esse é um profeta de Deus, é assim. Agora, essa é uma profecia que Deus mandou. Então eu tenho que ter muito cuidado, tenho que examinar, não é afoito. Você está entendendo? Eu fiquei ali orando, pedindo para orar, Peixoto orando, o povo orando, eu ali, Jesus, eu ali, muito, para poder fazer com que eu dissesse a verdade. Outra profecia foi quando a irmã Moriette foi demitida, que ela chegou e disse, pastor, você vai voltar, mas essa aí saiu rápido da minha boca. Mas ela não entendeu, ela disse para mim, que foi? A Cirela fechou, mas acabou tudo? Não, mas até acabar você volta. Aí ela só falou isso, recebo da profeta da minha pastora. Na outra semana ela recebeu a ligação. E ela voltou e ficou mais 2 anos e meio até fechar a Cirela. Outra profecia. Silmara, mesma coisa, voltou. Agora, já recebeu, já até dizimou. Por quê? Porque o profeta, então é isso que tem que ter cuidado. Agora, eu posso chegar e dar uma palavra profética sem Deus estar me dizendo, sim ou não? Não. Posso. Agora, o que eu posso falar? Agora chegou. Essas que eu falei aí, muitas outras, foram profecias que Deus disse, faz. Foi igual a minha rua, te levanta e marcha, assim, eu vou derrubar quem está nessa rua e eu vou dominar. Na minha rua, 95% é crente, todinha. A minha rua todinha é crente. Não tem paterno na minha rua, não existe. É só os crentes subindo e descendo. Só desse aí foi outra profecia. Né? Sim, a irmã Zezé foi outra. Estava com a portaria de demissão. Você sabe que órgão TJ aí, o Felipe sabe muito mais do que da gente, que órgão desses órgãos público tribunal, depois que sai a portaria, já é. Assinada a portaria, dia 9, nunca me esqueço. Aí nós oramos, dá para voltar, irmão. Ela vai estar lá até hoje. Prova bem, profeta. Agora, isso tudo aqui são profecias que Deus mandou. Uma vez Peixoto tinha reunião lá na família dele sobre a herança, Peixoto vai acontecer assim, ó. Vai sentar assim, Roberto aqui, Malu aqui, tudo eu vendo. E ele foi, não sei, Peixoto, como aconteceu? Do jeito que tu disse, até a exposição na cadeira. Foi. Tá aí, foi. E aí, pai, do jeito que tu falou, até a posição das cadeiras. Quando eu cheguei lá, isso é profecia que Deus dá. Agora, eu como profeta, eu posso profetizar num local sem Deus me dizer alguma coisa? Sim ou não? Isso é o que eu quero saber. Posso ou não posso? Como? Sim ou não? Está comprando primeiro agora? Fica 10 horas, mais seguro. Pode ou não pode? Pode, José? Se for chegar mais uma pessoa, por exemplo, você não sabe, mas a pessoa pode estar com um problema de saúde e você vai profetizando. Isaías profetizando saúde nesse lado. sem Deus te Podia mudar. mudar. Certo. Posso ou não posso? Pode. Pode, porque eu recebi hoje aqui, meu negócio lá, eu vou receber. Isso. Não vou ficar em outro lugar. Isso aí. Posso ou não posso?
Pode, André? Pode, José? Pode, você chega perto e fala. Não, mas só vai aprender a se errar. Eu gosto muito de errar em sala de aula. Eu já aprendo. Pode ou não pode? Aí depende. Depende. Você tem que examinar todas as coisas. Exemplo. Eu posso profetizar que algumas palavras eu posso profetizar direto, sem precisar Deus me dizer nada. Eu chegar e pegar a Bíblia e dizer, eu ainda posso até dizer, assim diz o Senhor. Como? Eu abro um verso da palavra, vamos dizer aqui um verso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa. Sim ou não? Sim. Aí eu estou lá, orando pelaquela casa, eu chego naquela casa, eu profetizo salvação em todos dessa casa. Eu declaro. Ou então ele diz assim, eu entro aqui e eu profetizo que todos vão ser salvos. Eu posso fazer assim? Não. Você tem que citar a palavra e eles vão ter o quê? Que crer. Porque aí o que diz. Isso. Então, geralmente, não é bom você dar profecias que Deus, mesmo que esteja na palavra. Exemplo. Jesus Cristo te dá saúde. É verdade, não é? É verdade ou mentira? Verdade. Essa eu posso profetizar. Mas eu não posso profetizar numa casa, você fique curado pelas feridas de Jesus. Por quê? Porque tem que analisar a pessoa. Opa! Aí entra a questão da prudência. Não, entra a questão de saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Então eu não posso, como profeta, eis que assim diz o Senhor, te levanta dessa cama que eu te curo. O crente não pode se afobar. Jesus Cristo te dá saúde, isso é verdade. Porque essa saúde, esse eu posso profetizar. Eu entro nessa casa, assim diz o Senhor, Jesus Cristo traz saúde nesse lugar. Isso é bíblico. Porque quando ele entra, ele vai trazer saúde. Essa saúde não é necessariamente saúde de doença. Mas uma pessoa salva, é saúde ou não é? Uma pessoa liberta da mente, é saúde ou não é? Uma pessoa que estava acamada e vai andar, é saúde ou não é? Ela pode estar acamada e andar e não necessariamente ser curada ainda do problema. Mas ela teve saúde. Então, você tem que analisar o que você vai falar. Por quê? Porque tem gente que está em cima de uma cama hoje, que o problema é Deus não botou. Peraí, vamos ter calma. Deus não bota a pessoa na cama. Aí ela foi sozinha para a cama. Ou tem pessoas que Deus não permitiu, porque ela não perdoou, mas ela é vaidosa no corpo, foi tomar remédio, foi fazer lipoaspiração, foi injetar isso, injeta aquilo, injeta silicone e sai e injeta. Tudo que não presta, vai passando uma cama. Foi Deus que botou ela lá. Mas aí tem que saber, Deus quer tirar ela de lá agora? Ou Deus quer tirar a sensualidade primeiro? Tudo tem. Aí a pessoa chega aqui e diz assim, pastora, porque eu estou com umas dívidas, eu quero que você ore pela minha finança. Sim, como é que você está com a sua finança com Deus? Eu não tenho nem tempo de perguntar. Por quê? Porque eu não vou orar. Você só ora para o dizimista? Não. Eu quero orar para que Deus resolva o seu problema. Então, se você está com um problema com Deus, Deus não vai tirar dívida porque eu oro. Aí eu faço só uma pergunta: quem é maior, Deus ou o profeta? Aí a pessoa é compulsiva e tem Deus com todas as vidas. Você está entendendo? Então, preste atenção. Tem as profecias que Deus manda, você aprender. E essa daí, se você estiver dentro do padrão, se você for santo, se você estiver ali entendendo, o Espírito de Deus falar com você e você dizer, e Deus vai honrar com a palavra como ele honrou essas profecias do dia que Deus se manda dizer, que tem culto, que Deus aí só prega, canta e vai-se embora. Já percebeu? Não, eu vou ficar me estribuchando? Não, eu não. Agora tem culto que Deus faz diferente. E porque é maravilhoso. Porque aí já tem outros
A gente tem que estar só entendendo o que é que ele quer. Se a gente entender, a gente se conecta mais rápido, a gente entende mais rápido as coisas. Você entendeu? Tem profecia que Deus manda você dar e você tem que analisar. Aí não é só chegar afobado. Eu já vou lançando a primeira profecia. Oh, meu Deus. Não sabe nem se tem profecia. Uma pessoa que se foi orar por uma outra pessoa que estava doente no hospital, e eu fui, como eu já conhecia os frutos dessa pessoa que estava acamada, eu já conhecia um pouco da história, aí eu fui orientar essa pessoa na hora de orar, dizendo assim, olha, não é crente e tal, que era para dar uma orientação para ele fazer uma oração na salvação, isso, para não errar. Aí na hora eu fui repreendido, a pessoa lá disse assim, não, ele é crente sim, acabamos de pregar, ele é crente, eu profetizo, ele é crente. Não, não existe crente por profecia. O crente ele tem que ouvir e dizer que ele viu? Esse é porque ele aprende, ele sabe. Aí eu notei muita formação, ora, tá bom. Pois é. Aí você vai orar, afobado, porque tem tanta gente que é intercessora e o dom profético começa na intercessão. Todo profeta ele é intercessor pesado. Todo. Nem todo intercessor é profeta. Agora, todo profeta ele é intercessor pesado. Então, mas eu tenho que saber o que eu vou orar. Como eu vou orar? Para que eu vou orar? Qual o objetivo? Eu vou sair agora desembestada por tudo que eu tenho canto, toda casa, eu venho aqui orar pela sua casa. Eu não vou fazer isso. Porque eu sei lá o que ele tem lá dentro. E a Bíblia manda até a gente não se precipitar. Não pode. Tem pecado de morte que não pode orar. Tem muita coisa. Então a gente vê hoje os crentes desfacelados nessas igrejas, que são tudo afobados. Então, Deus deu uma palavra profética para você, por exemplo, fechou de falar dessa palavra. O Espírito Santo fez o seguinte, eu tinha o pastor Zé Luiz, ele ia viajar. Foi passando não sei quantos dias no Rio, né? E quando eu estava orando por ele, Deus disse para mim, vai lá e diz para ele não ir. Olha. Eu ainda estava engateando no dom. Aí a gente coça a cabeça. Aí eu só fechou. Eu em casa. O que é que eu faço? Fechou, pelo amor de Deus. Me ajuda a coçar meu cabelo. E agora, pai? O que foi? O Espírito Santo disse para mim dizer que o pastor não viajar. Mas tu sabe, não. Vai lá, vou nada. Tu tá aqui. Eu disse, meu Deus. E orando, Deus, vai dizer para ele, não é para ele ir. E eu fiquei nessa confusão todinha, já conhecendo a pessoa, já tanta repreendida, eu achei que ia dar uma tapa na minha cara, mas eu nem fui. Eu disse, Senhor, eu vou ficar orando, aí, viagem. Poxa, eu fiquei desesperada, quase não dormi de noite. Ai, meu Deus, guarda aquele homem. Senhor, eu não falei para o homem. E fiquei para cá, e ele viajou. E aquele desespero, e eu querendo, ligando para o Senhor. O pastor deu alguma notícia, irmão? E alguma notícia, só que sabia da profecia, não mandei. E eu disse, agora, meu pai, o que é que eu faço? Manda. Aí quando ele vai chegando perto da cidade, Deus fala com ele. Mandou ele voltar. Porque ia acontecer, não sei o que lá na frente, ia acontecer, caiu uma barreira, não sei como foi que aconteceu. Eu não sei o que é. Ele chegou quase lá. Deus livrou ele por causa das minhas orações. Deu tanto clamar sem dormir. E ele voltou de lá para cá. Quer dizer, se eu tivesse dado a profecia, talvez ele não tivesse ido, mas se ele fosse, ia morrer. Entendeu? Livrou ele, só perdeu o tempo. Você está compreendendo? Então, a gente tem que analisar tudo. Outra profecia que meu irmão no carro, Sim, exatamente. A carteira de habilitação, ele chegou aqui chorando, desesperado, porque o Detran disse que ele nunca mais ia dirigir. Vai, pega lá o documento. O senhor vai, orou, está aí dirigindo. Não ia dirigir, está dirigindo.
com a carteira nova. A verba original Tem que ser, entendeu? Então você tem que entender. Você pode dar a profecia que Deus lhe deu. Você analise as coisas, não seja afobado. Vá para a palavra, pega a palavra, ore. Senhor, é isso mesmo para me dar? Procure um versículo, geralmente vai ter. Seja prudente. Se você pode profetizar, pode, dependendo do que você vai profetizar. O que você pode profetizar. Você pode profetizar, Pai, eu gosto tanto do Diácono Luiz, eu profetizo que a vida dele seja abundante, que o Senhor cresça, que ele prospere. Você pode profetizar. Eu profetizo, irmão, que o shalom de Deus na tua vida, que você cresça, que você seja grande, que o conhecimento de Deus te alcance, que a tua casa seja grande na presença de Deus. Você pode profetizar isso aí. Agora, quando entra a parte de pecado, é melhor você ter calma. Pastor, uma pergunta. Eu tive duas experiências e agora a senhora falando, eu me lembrou. Quando a pessoa recebe algo de Deus, uma profecia, algo para dizer para alguém, e ela fica com temor e não diz. Pois é, vai ter que orar. Vai ter que orar e pedir para Deus misericórdia que não aconteça aquilo. Eu orei muito por ele. Eu não parei de orar até ele chegar. Com medo de acontecer dele morrer, alguma coisa e assumir a responsabilidade espiritual. Entendeu? Isso aí. Então você... Eu tive na verdade foi duas experiências, né? E através de sonho, só que eu era eu era criança. Não tinha muito 13, 14 anos. Eu não sabia nem o que Ah. foi. Que foi até um acidente de um rapaz daqui mesmo de São Luís, era cantor. Caiu no penhasco, eu sonhei 3 vezes seguida. E agora, para eu dizer, era amigo do meu pai, para eu dizer que não era para ele viajar. É difícil. Ora, Criança. aí tu Ninguém. Mas poderia ter comentado com o pai, né? É. É tipo assim, muitas coisas que as pessoas têm, que às vezes a pessoa tem o dom, ele é um profeta, mas é em sonho. Isso. Isso aí é um tipo que Deus escolhe. Aí da outra vez foi os pastores que moravam do lado lá de casa, né? Que eu sonhei com ele chegando com uma criança no braço pra mim e essa criança estava chorando e eu amamentava essa criança. Aí eu disse, mas como é que eu vou amamentar uma criança que Dandara já saiu do peito, eu não tenho mais leite? Que negócio é esse? Aí ela ficou grávida. Primeiro, clinicamente o bebê dela era para nascer primeiro. E na verdade a Agatha nasceu na frente, depois de uma semana eles bateram lá na porta e eu peguei a criança e amamentei a criança dela. Era profeta, sonho profético. Porque, pastor, aquela palavra lá, pegando essa mensagem aí, Já não terminei, a rapidão foi que aquela palavra lá de Hebreus 1, que diz que nos últimos dias ele falou pela palavra, né? Mas lá também ele não descarta a possibilidade de falar como antigamente. Não, mas só que sonhos, visões. Não, mas isso aí é Joel. É os últimos dias que Deus ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Ele mostra que ele derrama o Espírito sobre toda a carne. Exemplo aí. Pois é. Ela também era crente. Mas ela teve sonho. Pois é. Mas ele disse: os jovens profetizarão. Está lá. Os jovens profetizarão, os idosos terão sonhos. Mas isso que eu quero dizer, porque a Bíblia fala em Hebreus 1, que nos últimos dias. Ele só fala, ele fala. Porque uma coisa é falar, uma coisa é sonho. Tanto que ele diz assim: o profeta que tiver sonho, conte como sonho. Não é para contar como revelação. Tanto, por exemplo, quando tiver sonho, que eu às vezes eu digo para a pessoa que acho que esse sonho aqui é revelação. Eu não digo para nada para ninguém, eu vou orar, Senhor, eu tive esse sonho, me revela o que é, toma conta, se é isso, se é aquilo, só para orar mesmo. Mas eu não conto revelação do sonho, mas às vezes eu tenho. Por quê? Porque está escrito lá: o profeta que sonhar, conte como sonho. Não é revelação. Pode ser, mas não conte como a gente vê hoje. As pessoas contam, é porque Deus me revelou. Como Deus me revelou? Eu sonhei. Não, você sonhou. Aí eu boto o profeta. Procure na Bíblia aí. É Jeremias, eu acho. O profeta que tiver sonho. Dos pastores, eu contei pro marido dela.
Mas eu contei normal, eu disse, olha, eu sonhei assim, dessa forma, dessa forma. E a meninazinha veio, por isso tudo é normal. A meninazinha veio. Pois é. E ela estava com um problema seríssimo no São Domingos depois Hoje? do parto. Não, depois do parto. Depois do parto. Hoje ela já está grande, ela tem a mesma idade de Agatha. Aí. Mas ela teve um problema depois de uma semana que ela teve a bebê, ela foi pro Aí tinha que hospital. dar uma. E ela estava chorando, e a única pessoa que tinha Então ali foi um caminho que Deus deu para abençoar aquela alma. Porque vai ver a criança escolhida. Com E certeza. teve muito problema com Esse ela. deve ser um profeta grande, daqui a pouco está profetizando. Jeremias 23, 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, Conte a minha palavra. que fale a minha palavra com verdade. Pronto, aí ó. Sonho é sonho, palavra é palavra. Sim. Eu estava querendo dizer que lá em Hebreus 1, Deus fala que na parte final do versículo, ele disse assim: nos últimos dias falou pela palavra, né? Deus falou pela palavra. Mas antigamente ele falava por sonhos, um monte de coisa. Mas para falar, sonho hoje, entenda, naquele tempo, quando ele dava o sonho, ele estava falando pelo sonho. Hoje ele revela algo no sonho, ele não está falando. Ele fala pela palavra. Entendeu? Aí ela teve um sonho, Deus revelou, Deus quis ajudar a menina e tal. Isso. Aí Ela está correto. Porque se Deus deu um caminho para ela porque ela era ímpia. Então como é que ela ia dar de mamar para a menina se ela não tivesse tido um despertar? E hoje nós poderíamos obter, tipo assim, uma mensagem de Deus? Pode. É isso. Agora só como é que você faz? O que está acontecendo com os falsos profetas? Para a gente encerrar, eu continuo, é bom assim, bem devagarzinho, senão não aprende. Hoje, nos últimos dias, os falsos profetas, o que estão falando? Eles estão profetizando que teve sonho, estão profetizando visão. Isso tudo, irmão, isso não significa dizer que Deus está falando. Eles estão pegando um sonho e entregando Dizendo que é como revelação. profecia. Isso não existe. Profecia, o Espírito é o Espírito da palavra. Ele não é o Espírito do sonho. Vírgula. Não significa dizer que o que ela sonhou não foi o Espírito que disse. Foi. Tanto foi que aconteceu. Certo? Mas o Espírito, ele ensina aonde? A palavra. É aqui. E aquele sonho que ele botei no buraco. Sim. Sonho. Como eu disse para vocês, sonho. Tiveram pessoas que sonharam que determinada avião ia cair e aconteceu. Pois é. Entendeu? Aí às vezes tem premonição, que já é obra das trevas, que é do espírito de adivinhação. Que Deus nunca vai me dar um sonho que meu filho está no avião e vai cair. Isso não existe. Isso é sacanagem. Agora, então, pastor, e se o avião que seu filho for pegar e for cair? Deus vai dizer para mim, ora pelo meu filho. Eu vou orar, como aconteceu uma viagem que ele queria fazer com a gente. E eu disse assim, não vou não, pastor, não vou para essas coisas aí. Aí eu disse, pastor, não, é logo eu orar. Se Deus tiver nesse negócio, para Deus deixar logo. Senhor, nós entramos na tua presença, meu pai pega o nosso filho, ele pediu para fazer essa viagem, não sei o que, de barco. Eu não vou nisso, Senhor. Se o diabo está programando derrubar meu filho, matar meu filho, tranca tudo que eu não vou, eu não quero que ele vá. Deus entra. Fechou tudo, não conseguiu passar, não conseguiu acesso, não conseguiu vaso. Então, não é que Deus vai me dizer que o barco caiu, estourou meu filho, não. Deus, você tem que saber se movimentar, isso que eu estou falando. O profeta ele tem que saber andar no mundo espiritual. E é desse jeito, é entendendo a escritura, examinando as coisas, orando, perguntando. Não é só chegar, porque eu vejo o povo, é muito fácil ser profeta. Aí já chega assim com 4 capangas atrás, 4 capangas na frente, já chega assim, os capangas tudinho, quando ele chega, aleluia, como se fosse Deus. Não é isso não, eu estou aqui, deixa eu ver, já vou liberar a primeira profecia. Ele mora de azul. Ei, caramba, oxi, não é assim. Então, aprenda, desenvolva um dom profético com saúde, com
qualidade, porque Deus vai usar muito você. Assim como você vê que Deus me usa muito, mas Deus me usa muito por conta de quê? Porque eu uso Ele com saúde. Eu não quero promoção, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Pelo contrário, eu quero somente o Espírito Santo comigo. Eu quero morrer operando. Como eu disse para Deus hoje, Senhor, eu quero que o Senhor limpe meu corpo, limpe tudo. E quando for a minha hora, eu morra sem enfermidade. Eu esteja pregando, eu esteja orando, eu sou doente. Então eu tenho que estar com saúde. Agora, vem a soberba, porque é profeta. Vem a soberba porque recebeu uma revelação. Aí não respeita mais ninguém, e toda hora quer profetizar, e pega no celular e faz live, e eu estou profetizando nessa casa, porque eu estou aqui, porque Deus está mostrando o teu quarto. Meu Deus do céu, é muita coisa, irmão. É muita coisa isso aí. É igual eu, nesse dia dessa moça, eu fiquei muito fechada. A única pessoa que eu contei foi minha mãe, primeiro. Sobre a nenenzinha. Sim, ela ficou temendo. Eu fiquei temendo, eu digo não, eu digo nada. Pois Peraí, é. calma. Pois é, calma, tem que ter calma. Porque se foi Deus, vai acontecer. Não aconteceu o quê? Isso. Não adianta, ninguém para Deus. Então eu não tenho que forçar. Não, é Deus, Ele faz. Se Ele quiser, se Ele quiser, Ele faz. Ok? Então nós vamos terminar essa primeira parte aqui da aula profética. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Shalom.